Um assunto muito popular nesse tempo de pandemia foi o home office. O que muda para o empresário? O que muda para o funcionário? Você sabe? Não se preocupe mais, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. O meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade. E desde já, eu peço para você, se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe para muitas pessoas, para que essa informação chegue a bastante gente. E não se esqueça, se inscreva também nas minhas redes sociais, para que você fique sempre atualizado. O link aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos esclarecer primeiro qual a diferença, se existe alguma diferença, né, entre o funcionário tradicional e o home office. O artigo 75B da CLT define o que seria o home office ou o teletrabalho, tá? Define da seguinte maneira: o home office é definido como prestação de serviço fora das dependências da empresa. O teletrabalho, que engloba o home office, é definido dessa forma, tá? Então, o funcionário que presta serviço com carteira assinada, mas sem ter a exigência de estar presente nas dependências da empresa, desenvolve um tipo de teletrabalho ou home office. O trabalho home office, ele também não é a mesma coisa do que o trabalhador externo, trabalho externo, né? Porque existem algumas empresas que fazem a sua atividade, ela não está nas dependências da empresa e também não está num home office. Ela está normalmente no local onde o cliente indicou, ou na casa do cliente mesmo. Então é um trabalhador externo. Normalmente quem trabalha, as empresas, né, que desenvolvem manutenção, né, companhia de energia, companhia de água, de internet, né, elas desenvolvem o seu trabalho, a sua atividade na dependência do cliente, né, no local ali especificado pelo cliente, ou num local onde viabiliza de forma que esse serviço, esse produto chegue até o cliente, tá? Mas e o home office? O home office ele é mais específico, porque o home office vai ser desenvolvido no local, no domicílio do funcionário. Para que esse home office funcione para o funcionário, né, precisa existir algumas coisas, assim, alguns detalhes importantes, tá? Não, no meu ponto de vista, tá? Não é toda pessoa que consegue trabalhar no home office. Então, não são todos os funcionários que vão se adaptar ao home office. Ele precisa ter um perfil, né? Ele precisa querer se encaixar num perfil específico. Então, você, como empresário, precisa ter esse feeling, precisa analisar para ver se esse funcionário que você tem, ele vai se desenvolver bem em home office, né? Porque existe, na realidade, a necessidade de uma transição mental, né? Então, o funcionário está acostumado a comparecer nas dependências da empresa e executar o seu trabalho, ter ali o seu chefe, o seu gerente sob ele, né? Dando as ordens, dizendo o que fazer. E, de repente, ele sozinho, ali na sua casa, né? No seu home office, não vai conseguir desempenhar adequadamente as suas funções, tá? Então, o perfil para um funcionário home office são o seguinte, precisa ter o seguinte, esse funcionário home office precisa, em primeiro lugar, ter disciplina, né? Porque ele precisa estabelecer uma rotina de trabalho. Ele precisa dizer para ele mesmo, olha, eu vou entrar a tal hora e sair tal hora, eu tenho que ter uma rotina, né? Como se ele estivesse nas dependências da empresa, certo? Ele precisa, além da rotina, estar online, né? Possibilitando a interação com o restante da equipe que também está em um home office, né? E também a chefia, né? Sempre que for necessário, ele tem que estar online, conectado. Não é porque ele está na casa dele, no domicílio dele, que ele está em casa, né? Ele não pode se sentir em casa. No horário de trabalho, ele está no trabalho, ainda que esse trabalho seja desempenhado na casa dele, né? No home office dele. Então, ele precisa também se manter atualizado, sempre atualizado, né? E ele precisa também estar atento a cumprir os prazos de entrega, né? Então, eu acredito sinceramente que o home office mais
A parte mais complicada do home office é a pessoa ela se distrair, né? Ela não conseguir se conectar com o formato home office, né? Por exemplo, de repente, ela desenvolve o seu home office, as suas tarefas, né? O seu trabalho no quarto dela, por exemplo. Então, ela tem que esquecer por um momento que ela está no quarto e fechar os olhos para isso, né? E desenvolver o trabalho dela de forma que ela coloque isso na cabeça, de que ela não está no quarto, ela está no trabalho home office. Então, o funcionário, para funcionar, né? Esse home office, o funcionário precisa ter um perfil. Ele precisa se adequar às características de um profissional home office. E você, como empresário, precisa estar atento a isso. Precisa perceber se esse funcionário ele vai se adequar a esse perfil home office. Quando a gente fala de jornada de trabalho, para você que é o empresário, né, que está ali pensando em transicionar ou já transicionou, mas ainda tem muitas dúvidas, quando a gente fala de jornada, a gente pode optar por duas formas de jornada quando se trata de home office, né? A primeira é a jornada normal, né? Como se fosse ali o formato tradicional, onde você estabelece que o funcionário vai entrar no seu home office, vai começar a trabalhar, por exemplo, das 8 até meio-dia, vai almoçar, depois vai das 13 até as 17h30 ou 17 horas, de segunda a sexta. Isso é uma jornada de trabalho, né? E o que passar disso pode ser caracterizado hora extra, né? Dependendo do horário, pode ter adicional noturno, pode-se fazer um banco de horas, né? Igual o formato tradicional, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Na jornada de trabalho, você pode estabelecer literalmente uma jornada, um horário, né? Ou você pode estabelecer um outro tipo de jornada, que é a jornada por produção de tarefas. Então, você pode estabelecer que durante aquele período, durante aquele dia, aquela semana, ele vai ter tais tarefas, né? Seriam como se fossem metas para ele cumprir, né? Se você aplicar, você é empresário, né? Aplicar esse método, né, de produção de tarefas, aí ele não tem horário. Porque a missão dele é te entregar a produção. Você deu uma meta para ele, ele tem que cumprir. E aí não importa qual horário que ele vai fazer. E aí não se aplica, nesse caso, as disposições do artigo 57 até o 75 da CLT, que trata exatamente disso. Trata do trabalho, da jornada, né, de trabalho, das horas extras, da compensação. Então, caso você opte por ele fazer essa jornada por produção, então a questão de hora extra, intervalo de jornada, repouso para alimentação, não se aplica, tá? Porque a missão dele não vai ser trabalhar de tal a tal hora, vai ser cumprir a meta que você deu para ele. E mesmo seu funcionário estando em home office, ele tem também algumas obrigações, né? Como um funcionário normal, e isso precisa estar muito claro na hora de formatar esse novo contrato, né? Então, qual que é as obrigações desse funcionário? O empregado que está ali trabalhando no seu domicílio, no seu home office, ele deve estar ciente que ainda que ele esteja fora da vista, né, do seu empregador, ele é subordinado. Então, mesmo que o seu chefe não esteja ali presencialmente, ele é subordinado. Então, ele não vai fazer o serviço do jeito que ele quer. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer do jeito que você, que é empregador, mandou ele fazer. Ele tem subordinação, né? E ele tem responsabilidade como se ele estivesse na empresa. Então, ele precisa utilizar do material que você deu para ele utilizar. Ele precisa trabalhar do jeito que você ensinou ele a trabalhar, como se ele estivesse na empresa. Então, existem muitos casos onde esse funcionário home office não consegue se adaptar, porque ele começa a fazer as coisas do jeito dele, na hora dele. Por ele estar fora da vista do seu patrão, né, do seu chefe, ele começa a fazer o que ele quer. E isso não é subordinação. E descaracteriza o vínculo, né? Então, não pode, ele não tem essa permissão, né? Nesse caso, se isso acontecer, esse caso de insubordinação acontecer, ele pode ser advertido, sim, e até suspenso ou demitido por justa causa, tá?
E existem também algumas outras faltas graves que pode sim justificar uma demissão por justa causa, ainda que o funcionário esteja em home office. Então não é porque ele está na dependência dele, no domicílio dele, na casa dele, que ele pode simplesmente fazer o que ele quiser, né? Não é assim que funciona. Por exemplo, se ele cometer algumas faltas graves, que é consideradas graves, né? Ele pode ser demitido. Por exemplo, vou dar aqui 4 exemplos para vocês que justifica uma demissão por justa causa. É uma palavra um pouco complexa, mas eu vou explicar depois. O nome é desídia no desempenho de suas funções. O que quer dizer esse desídia, né? Seria preguiça mesmo. Preguiça, negligência, má vontade, sabe? Displicência, não tá nem aí com nada, omissão, falta de atenção, desleixo, relaxo, né? Descuido. Isso justifica uma demissão por justa causa. Porque o funcionário ele tem que entender que ainda que ele não esteja na vista do chefe ali, nas dependências da empresa, ele deve trabalhar com a mesma disciplina, né? Existe até um ditado aí popular, né? Que diz assim que quando o patrão não está, o chefe não está, os ratos fazem a festa, né? Quando o gato não está, os ratos fazem a festa. Mas para trabalhar com você, esse funcionário home office, ele tem que ter disciplina. Ele tem que trabalhar exatamente como se você estivesse ali, do lado dele, né? Para que as coisas consigam funcionar. Senão, realmente não vai dar certo, né? E o que muda para o empresário? Vamos ver o que muda. Bom, basicamente o que muda para o empresário é só a forma de trabalho, né? Porque, como a gente já havia falado, as obrigações e os direitos do funcionário permanecem o mesmo, né? É só uma questão de ajuste na forma do trabalho, né? Porém, assim, os gestores da empresa, eles podem gerenciar os empregados que trabalham em domicílio da seguinte forma. Ele pode colocar, como eu já havia explicado, fixar metas, né, para esses funcionários, desempenho, né, metas de desempenho a serem atingidas, pode monitorar essas tarefas que ele está fazendo, né. Hoje existem muitas ferramentas que possibilitam esse tipo de coisa, né. Então, assim, quando começou o home office, foi bem antes da pandemia. E além de não ser muito bem aceita pela sociedade, também não existiam muitas ferramentas que viabilizassem essa interação, né? Que mesmo a gente estando um longe do outro, o funcionário e a chefia conseguem interagir. A equipe de trabalho toda em home office consegue interagir por meio dessas ferramentas que hoje tem no mercado, né? Então, essas ferramentas, você pode colocar, por exemplo, uma meta ali e conseguir acompanhar essa meta, conseguir acompanhar essa evolução no quadro de tarefas, né? Existem vários tipos de ferramentas que viabilizam isso. Você pode observar a adaptação do seu funcionário, para ver se ele realmente está se dando bem com esse sistema de home office, né? Você pode conferir a qualidade do trabalho dele. Tem muitas pessoas que se dão, assim, imensamente bem, né? Tem funcionários que, quando no formato tradicional, eles eram pessoas, assim, regulares, né? Eles eram razoáveis, e aí quando eles foram para home office, eles ficaram super bem, assim, eles evoluíram de uma forma, cresceram como funcionários. Então, é uma questão mesmo de perfil, né? E com essas ferramentas você pode conferir também a produtividade e pode também realizar reuniões, né? Semanalmente, diariamente, né? Então, o fato da gente estar fisicamente um longe do outro não atrapalha em nada, se todo mundo realmente quiser fazer a coisa funcionar. Agora, quando a gente fala de custos, né? Existe algum custo a mais? O que muda em relação aos custos que o empresário vai ter em relação a esse funcionário home office, né? Então, o que se recomenda? Se recomenda adicionar possíveis compensações que esse funcionário vai ter, né? Dependendo da área da sua atuação. Então, por exemplo, existe tanto a ajuda de custo, que pode ser feita, né, numa média aí de que você calcule que seu funcionário vai ter, dependendo das funções, né, que é a sua empresa, né? Por exemplo, aqui vou falar aqui de mim, né? No caso de um escritório home office, quais seriam os custos que os meus colaboradores podem ter
né, se nós formássemos uma equipe home office? De repente, um custo a mais de energia elétrica, por conta dos computadores, né? De repente, um custo de internet, de telefone, né? Então, eu posso dar uma ajuda de custo para esse funcionário para cobrir essas despesas adicionais, né? É minha responsabilidade isso. Ou então, um reembolso das despesas, né? Se a luz vinha X e agora tem vindo Y, então eu posso fazer um reembolso desse Y que está vindo. Tanto luz, telefone, né? Depende da minha área de atuação. Aquilo que for impactar no domicílio, na residência do meu funcionário. No caso de reembolso, né? Por exemplo, falando da contabilidade, né? De repente, se o computador quebra, se o computador acontecer alguma coisa com a ferramenta de trabalho, o funcionário foi lá, pagou, então eu vou fazer um reembolso para ele. Porque essa ferramenta é uma ferramenta de trabalho, né? Mas assim, tudo é uma situação a se conversar. De repente a ferramenta que ele está utilizando para o trabalho, o computador é dele, né? Então, existem muitas coisas a se considerar nesse caso, mas tudo deve estar no contrato, tudo deve ser combinado, nada pode ser imposto, né? Ah, eu sou um chefe, eu que mando, então eu vou impor. Não, estuda a CLT, né, e coloca as coisas de acordo com aquilo que o seu funcionário está disposto a fazer. Vamos falar um pouco das vantagens. Quais seriam as vantagens de um trabalho home office? Existem muitas vantagens, né? A principal delas, na minha opinião, é a otimização de tempo. Porque o trabalho que o tempo, aliás, que o funcionário demoraria, né, para chegar até a empresa, né, para se arrumar, sair naquele trânsito, dependendo, né, da situação do local de trabalho, da casa dele, ele não vai ter mais esse tempo de deslocamento, né? Ele não vai ter desperdiçar o tempo precioso com isso, né? Além do que, esse trabalhador, esse funcionário, ele vai ter menos desgaste, né? Porque a vida dele vai ficar um pouco mais leve, que ele não precisa acordar mais cedo, se arrumar e passar por todo esse trânsito até chegar na empresa já cansado, desgastado, né? Então, se ele tiver disciplina e foco, ele vai gostar de trabalhar home office, né? E essa coisa assim dele estar menos desgastado vai melhorar a produção da sua empresa. Então, e outras situações também, né? Ocupa menos espaço físico, né? Porque são menos pessoas trabalhando nas dependências da empresa, ou de repente todos os colaboradores trabalhando em seu home office, né? Então não necessita mais de uma estrutura física a empresa, né? Elimina as despesas que você como empresário tem, né? Com vale transporte, um cafezinho, água, luz, material de higiene, né? Limpeza e etc, né? Aquelas despesas de uso e consumo. E aumenta a maior satisfação e motivação do funcionário. Em geral, é isso que acontece. Melhora a qualidade de vida daquele funcionário e, por consequência, melhora a produção de trabalho também, né? Mas vamos ver aqui uma coisa muito prática agora. O que é necessário para implantar esse home office? Em primeiro lugar, é o contrato, né? Conversa com seu funcionário. Está fazendo essa transição? Conversa. Olha, a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar nesse formato. Quero saber se você está interessado em trabalhar com a gente no home office. O que vai mudar? Isso, isso, isso e isso. Suas obrigações vão ser essas, essas, essas e essas. E conversa, né? Reembolso vai ser X e tudo. Feito isso, o funcionário concordando, né, de trabalhar nesse formato, você formaliza. Põe no contrato detalhado a respeito de todas as obrigações e deveres, de todos os direitos, de ambas as partes nessa nova modalidade. Então, o que é necessário para implantar esse novo formato de trabalho, né? Em primeiro lugar, você precisa chamar o seu funcionário, conversar com ele, expor para ele a sua nova ideia, expor para ele como é que vai funcionar, né? Quais são os seus planos nesse novo modelo, né? Home office, quais serão as atribuições dele, os deveres, né? Os direitos, o que vai mudar, né? Em relação ao reembolso também, é muito importante que você, empresário, seja muito detalhista. O que realmente vai ser repassado para ele, né? Uma ajuda de custo, deixe isso muito claro.
e coloca, formaliza isso no contrato. Tudo que vocês conversarem que for bom, né, para ambos, formaliza. Tudo que vocês entrarem em acordo para fazer, tá? A prestação de serviço na modalidade do teletrabalho, ou home office, ou trabalho remoto, né, deve constar expressamente no contrato. Então, tem que ter cláusulas específicas, né, no formato do home office. E a outra situação que é necessária também para implantar essa visão do home office é a infraestrutura, equipamento, reembolso de despesa, né? Então, a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para que o trabalho seja feito pelo seu funcionário, bem como o reembolso, né, das despesas e ajuda de custos, elas têm que ser arcadas pelo empregador, né? E isso precisa estar escrito, né? Precisa estar prevista no contrato, tá? Então, toda a estrutura necessária, ela é de obrigação do empregador, né? O que compete ao funcionário, ao empregado, é cuidar bem desses equipamentos que a empresa cedeu para que ele utilizasse na prestação de serviço, né? E caso haja algum problema com a máquina, de repente o computador, né, precisa fazer manutenção. Então, o empregado ele pode fazer a manutenção e depois levar a nota fiscal até a empresa, solicitar o reembolso, né? Então, tudo é um caso a ser estudado, né? Cada caso é um caso. E tudo precisa ser conversado. Mas quem precisa prover essa estrutura para que o trabalho seja feito é da empresa essa responsabilidade, né? Do empregador. Vamos falar um pouco aqui agora, né? Que a gente já falou das obrigações do funcionário home office. Vamos falar um pouco das obrigações do empregador, né? Desse empregador nesse novo formato home office. Na verdade, a obrigação do empregador são as mesmas, né? Além dele ter que prover essa estrutura, né, que é algo diferente, ele precisa continuar pagando as verbas trabalhistas normalmente e o recolhimento das contribuições, né, previdenciárias e FGTS, tá? Então, assim, em suma, né, para resumir a história, o que muda, na verdade, é uma questão de adaptação. De acordo com a sua função, você vai prover para o funcionário aquilo que é necessário para ele desempenhar o home office dele, né? Você vai ver ali da sua equipe quem realmente vai funcionar bem no home office, né? Propor para ele essa nova estrutura e detalhar, colocar no contrato, tá? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se de repente ficou alguma dúvida, né, que eu não comentei, coloca aqui nos comentários, né? Se você quiser comentar como é que foi a sua história, a sua transição, né, do formato tradicional para esse formato home office, ou colocar alguma dúvida em relação a isso aí nos comentários, faz isso, que eu gosto muito de ler os comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!